Vamos agora falar de dois conceitos. O conceito de movimento e o conceito de repouso. Né? Ora, nós dizemos que um objeto está em movimento, né, como este aqui, se a posição dele muda com o tempo. Ou ainda formalmente, às vezes é melhor assim, né? Se as coordenadas variarem com o tempo. Aliás, nem é preciso que todas as coordenadas mudem com o tempo. Basta uma delas, né? Então, esse é o conceito, né, de movimento e repouso. Dizemos que um objeto está em movimento se as suas coordenadas variarem com o tempo, né? Agora, o Cláudio vai realizar algumas experiências aqui, simples, né? Para chamar a atenção para uma coisa curiosa, né? O conceito de movimento e o conceito de repouso são conceitos relativos, né? Porque dependendo da escolha do referencial, você pode dizer, o objeto está em repouso. Num outro referencial, eu diria, não, ele está em movimento, né? E é curioso porque também até a trajetória, né, depende do referencial, né? Então vamos lá, Cláudio, vamos a essas duas experiências simples. Okay. Então primeiro um carrinho a pilha. Então a gente pode colocar o carrinho em movimento com relação à mesa. Então nas coordenadas aqui da mesa, então ele vai mudar a posição dele com relação à mesa, ou seja, o carrinho está em movimento com relação à mesa, ele está mudando a posição conforme o tempo vai passando. Então, se eu escolher um referencial, né, localizado na mesa, né, um referencial em repouso, né, digamos assim, né? Então, em relação a esse referencial, o carro está em movimento. Né? Agora, por exemplo, se você tiver um objeto dentro do carro, né? Então no referencial do carro, ele está em repouso. Está em repouso, né? Exatamente. Então, esse objeto, com relação à mesa, também vai estar em movimento. Então, uma pessoa dentro de um automóvel, andando numa estrada, ele está em movimento com relação à estrada, mas em repouso com relação ao carrinho. Então, agora, o carrinho em movimento e a bolinha também em movimento. Ok, então a bola está em repouso, né, no referencial do carrinho, né? E ela está em movimento em relação a um referencial externo, né? Exatamente. Em relação a mim, em relação a você, por exemplo, né? Ok. Então vamos agora à questão da relatividade também, né? Da trajetória, né? Isso. Então ambos aqui efetuaram um movimento retilíneo, uma trajetória retilínea, né? Com relação à mesa. Agora a gente pode mostrar uma trajetória completamente diferente no caso desse trenzinho aqui. Mas antes a gente vai ver como que funciona esse trenzinho, né? Então esse trenzinho tem uma bolinha aqui dentro, uma bolinha de metal. Então ela solta a bolinha na vertical. Então aqui tem uma mola e conforme eu aciono a mola, ela sobe e desce. Então movimento na vertical, movimento retilíneo na vertical. Além disso, o carrinho ele pode se mover na horizontal. Praticamente com velocidade uniforme, ou seja, não muda a relação de posição e tempo, a velocidade é praticamente uniforme. Então agora vamos ver o que acontece quando você solta o carrinho em movimento e quando ele chegar próximo a esse túnel, ele vai disparar a bolinha. A gente poderia esperar, não, a bolinha ela vai subir, descer aqui e vai cair aqui. Vamos ver o que acontece. Mais uma vez. Então,
Então, esse exemplo é bem interessante, né? Porque no referencial do trem, né, o que acontece? Se alguém estiver ali, ele vê a bola subindo e descendo, né? Exatamente. Então, nesse referencial, a trajetória é retilínea, né? É retilínea. Agora, olhando num outro referencial, né, essa trajetória é uma parábola, né? Sim, Na verdade, é um marco de parábola, né? Então, você veja que alguns conceitos, né, são absolutos, né? Como diria Newton, o tempo, no caso da mecânica newtoniana, é absoluto, né? Não depende do referencial. Mas existem muitas grandezas, né, que dependem do referencial. A velocidade, a aceleração, tudo depende do referencial. Várias grandezas dependem do referencial. Inclusive o conceito de movimento e repouso. Bom, e aqui a gente pode também falar, Gil, da questão do ônibus, né? A gente está dentro do ônibus, sentado, e a pessoa joga uma maçã para cima. A pessoa que está dentro do ônibus, ele vai ver a maçã subir e descer, desde que o ônibus esteja com velocidade constante, não esteja fazendo uma curva nem acelerando. Então, ele joga uma maçã, ela sobe, desce e cai no mesmo lugar que ele soltou. Mas uma pessoa que está do lado de fora, num ponto de ônibus, ele vai ver a trajetória da maçã fazendo uma parábola. Uma parábola, né? Ok. Isso é interessante.